Damos as boas-vindas a todos que nos acompanham nessa roda de conversa hoje sobre um trabalho, um TCC feito um tempo atrás, né, Samila? Que a Samila vai apresentar com propriedade, rememorando uma história que a gente tem compartilhado muito, Samila, dentro do âmbito do projeto, que é a diferença entre o que é a potência da memória ribeirinha e a falta de registros da história ribeirinha. Uhum. Principalmente quando a gente fala de registros oficiais, né? Lembrando sempre que até 1960 a hidrovia, até a preponderância da estrada, a hidrovia era a forma principal de deslocamento, né? Uhum. E então que em quase todos os rincões, os recônditos do nosso estado, em algum momento houve vida ribeirinha, e se não temos registros, eles estão soterrados em várias camadas arqueológicas de documentos de apagamentos. Mas quem tem a propriedade para falar sobre isso é tu, foi para isso que nós te convidamos. Pega o microfone aí, fica à vontade, é uma roda de conversa. Uhum. Te apresenta e tudo contigo. Tá legal. Antes disso, Samila, eu vou te interromper um pouquinho. Um pouco antes de a gente estava aprontando o roteiro para essa nossa roda de conversas, e eu disse para a Andréia ainda, Andréia, vamos escolher uma frase de aconchego que venha de encontro com o tema que a Samila vai nos trazer. Então, eu vou deixar uma frase de reflexão, também te dando as boas-vindas a esta roda de conversa. Uma frase curta e bem objetiva que traz, na verdade, os olhares sobre a realidade do ribeirinho. Só um momento. O olhar é, com certeza, o método de pesquisa mais utilizado em todos os tempos. Porém, o que varia é a leitura que o observador faz da realidade. Cada pesquisador analisa uma determinada realidade com base em seus próprios conceitos e verdades. Então, essa foi a nossa frase de abertura de boas-vindas à tua roda de conversa, querida. A palavra é tua, por favor. Perfeito, muito obrigada. Eu posso compartilhar, então, agora a tela. Eu vou pinar aqui e fixar, né? E aí, compartilhar aqui. Certo. Tá, perfeito. Então tá, pessoal, boa noite. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje nessa roda de conversa. Gostaria de agradecer a esse projeto, né, ao projeto Memória dos Fazeres e Saberes, especialmente a Andréia e a Georgia, que entraram em contato comigo, mas estender, né, o agradecimento a toda a equipe de trabalho e parabenizá-las pela seleção nesse edital da Lei Aldir Blanc, né, que é muito representativa para todos que trabalham com a cultura e com a arte, né? Então, meus parabéns e muito obrigado pelo convite. Meu nome é Samila Ferreira, eu vivo no Uruguai desde 2017 e trabalho como pesquisadora na Universidade da República, na UDELAR, no Centro de Investigações do Patrimônio Costeiro. Eu me formei em 2008 em História na FURG, em Rio Grande. Em 2010, eu concluí o meu mestrado em Memória e Patrimônio, Memória Social e Patrimônio Cultural, na Universidade Federal de Pelotas. Em 2016, eu concluí o meu doutorado em Antropologia Cultural nos Estados Unidos. Fui bolsista, né, pelo programa de doutorado pleno da CAPES,
que é a nossa coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, né, do Ministério da Educação e Cultura do Brasil. Então, o trabalho que eu vou apresentar hoje é o resultado da minha dissertação de mestrado, né, que foi em 2010. Já tem 10 anos essa pesquisa, então muita coisa mudou, né, tanto teórica quanto na prática, mas eu vou partir do momento em que eu decidi iniciar aqui essa pesquisa, né, e os motivos que me levaram a escolher esse tema. Na minha graduação em História, foi que eu tive o primeiro contato, né, com a disciplina de historiografia, né, que é uma disciplina que estuda e descreve como a história é escrita, né, e as fontes que a história usa, né, que são os documentos, as tabelas, os números, tudo aquilo que nos ajudam a descrever essa história, né, essa escrita da história. E ali nessa disciplina foi a primeira vez que eu tomei conhecimento da Escola de Análise, que foi um grupo de pensadores que, entre muitas características, eles traziam propostas de que todos temos história, e que a história não deveria se limitar em descrever grandes acontecimentos, né, acontecimentos políticos ou guerras, mas também entender os processos em diferentes escalas, né, de como as coisas acontecem. A proposta, então, seria abrir a história, né, e buscar em outras disciplinas, como sociologia, psicologia, a geografia, economia, para a gente conseguir ter uma melhor compreensão, né, das atividades humanas. E aí foi, então, que eu descobri que a história não era apenas uma descrição de grandes acontecimentos, né, de acontecimentos pomposos, de grandes nomes políticos, de grandes cidades, mas que também é feita por cidadãos trabalhadores, né, pessoas do dia a dia, de acontecimentos, né, do nosso cotidiano, das coisas que nós fazemos para trabalhar, para nos divertir, nossas manifestações religiosas, as artes, o artesanato, as tradições, né, que marcam a nossa trajetória no tempo, né. E que contar uma história não se limita apenas, né, em descrever acontecimentos, mas também é uma vontade política, e é uma disputa de poder, né, e que é preciso estar sempre atento para ver, para perceber o que está sendo contado e por quê. Mais do que descrever fatos e acontecimentos, essa nova proposta, né, de pensadores, é de fazer a história propondo uma reflexão do presente, né. Nessa época, eu percebia que na minha cidade, né, em São Lourenço do Sul, estava se organizando políticas públicas de reconstrução histórica, retomada de tradições, de fazeres, de culinária, né, todos atrelados aos imigrantes, né, alemães pomeranos. Uma proposta que vinha, né, do poder público, da administração local, né, e que geraria melhorias, né, no setor de turismo, de eventos, na autoestima dos cidadãos, por conhecerem melhor o seu passado e conhecer as circunstâncias, né, que os levaram até ali. Nesse trabalho, né, aqui não é uma crítica no sentido de juízo de valor do que se é certo ou do que é errado, e não é isso que nós fazemos, né, o nosso papel é pensar sobre o que está acontecendo e refletir sobre isso, né, refletir sobre o que esquecemos enquanto nos esforçamos para que outras histórias sejam hegemônicas, né, ou principais, né, e por isso que eu me interessei em pesquisar sobre quais histórias não estavam sendo contadas, nesse contexto de construção, né, de eleição de uma história oficial, né, da cidade de São Lourenço do Sul, aí que vem, né, a partir do século XIX, 1850 e poucos em diante, né. Aqui a foto da minha capa é um registro fotográfico de uma enchente da década de 40, que ocorreu na cidade. Na foto aparece uma das casas comerciais, né, que eu vou explicar ao longo da apresentação, que eram essas casas comerciais que ficavam à ribeira do rio e que se chamava Casa Nikon, né, e essa casinha em frente ali é o armazém, né, dessa casa comercial. Ao fundo ali aparecem os iates,
seus atracadouros, né, e a Fazenda do Sobrado, que é um ponto turístico, talvez muitos conheçam, ou já tenham visitado, ou já ouviram falar, alguma coisa assim, porque é bem famoso, né. Aqui a localização. São Lourenço do Sul está localizado na margem oeste da Lagoa dos Patos. Todas as águas que a Andrea estava comentando no início, né? E se utilizou das águas para o escoamento e transporte, né, de cargas, mercadorias e pessoas, até pelo menos a década de 60, né, em torno das altas demandas de escoamento pelas safras de arroz, né? Então, pelo menos até a década de 60, São Lourenço, os iates, né, os barcos mercantes resistiram em São Lourenço do Sul, apesar das rodovias, né, e do transporte já ter mudado em outras regiões, né, com o advento dos caminhões e do transporte rodoviário. Aqui, os assuntos que eu busquei explorar nessa pesquisa, que é o que nós chamamos, né, de problemas da pesquisa, é aquilo que a gente vai buscar nos autores, né, nos pensadores que estão estudando e pesquisando sobre temas similares, né, e que nos ajudam a compreender melhor a nossa realidade, né. E aí, para isso, eu busquei discutir os processos contemporâneos de construção da memória social, né. A história de São Lourenço do Sul, ela remonta ainda ao século XIX, né, numa região que seria designada, né, como terras devolutas, né, mas que já era ocupada muito antes da chegada dos europeus, né, pelos grupos originários que já viviam aqui, mas que, né, depois de terem as tornado terras devolutas, foram assim repartidas e distribuídas, né, principalmente para militares, justamente no intuito de ocupar a região, né, expandir os negócios pecuários, expulsar os grupos originários, né, os povos indígenas, e também evitar a invasão dos inimigos, né, que já estavam também nesse circuito atlântico, também disputando o território na América, né. E aí, no entanto, Ai, perdão, me perdi aqui. No entanto, esses grupos, né, esses oficiais que passaram a dominar significativas porções de terras, né, o que passou a preocupar o governo central, né, que na época era o governo imperial. E aí, para diluir esse poder local, né, no sul do país e garantir a hegemonia do império, o governo passou a estimular e apoiar a vinda de imigrantes europeus para ocuparem e fracionarem essas terras, né? Diferente de outros estados em que os imigrantes vieram essencialmente como mão de obra, né? Por outro lado, na Europa, havia uma crise generalizada, né, desencadeada por diversos sucessivos eventos que estimulavam que as pessoas fossem embora, né, embarcassem para uma nova vida no Brasil, né, atraídos pelas possibilidades de ganharem terras, né, animais de tração, pecuária, sementes, incentivos fiscais, a naturalização, liberdade de culto, por exemplo, né. Esses projetos de implantação de colônias de imigrantes poderiam ser desenvolvidos, né, tanto pelo Estado, como por empresas, ou por privados, né, que foi o caso de São Lourenço do Sul. Aí aparece um imigrante prussiano, né, o Jacob Hengens, que desembarcou ainda no Porto de Rio Grande em 1843, né, e após ele se estabelecer financeiramente em Rio Grande, através de um casamento, né, depois ele virou comerciante, depois de um tempo, ele contava com um capital financeiro capaz, né, de idealizar uma dessas empresas de colonização. Então, ele assina um contrato, né, com o governo imperial para comprar uma porção dessas terras devolutas que o governo estava vendendo, né, que hoje é onde está São Lourenço do Sul, né. No entanto, esse projeto de uma empresa de colonização, ela exigia maior investimento, né, e para isso precisava contar com sócios, né, e ele contou com o interesse de um estancieiro local, né, que era um coronel, José Antônio de Oliveira Guimarães, que era proprietário, né, um grande proprietário de terras nessa região, e aí em 1857 eles assinaram um contrato de sociedade,
né? Anos antes, esse mesmo estancieiro, ele já havia doado uma porção de suas terras para fundar a freguesia do Boqueirão, né, em torno da capela da Nossa Senhora da Conceição do Boqueirão. E aí, talvez, né, essa ideia de uma empresa de colonização tenha vindo no intuito de aprimorar esse primeiro projeto, né, da freguesia. E deu certo, né? E essa sociedade possibilitou, então, que o Jacob Rengans, né, o prussiano, voltasse para a Europa para buscar interessados, né, em começar uma nova vida no sul do Brasil, enquanto o sócio, né, o José Antônio, ficou organizando os lotes de terras para receber esses futuros clientes, né, se é que a gente pode chamar assim, esses futuros interessados, né. E aí, em 1858, desembarcam em São Lourenço do Sul os primeiros imigrantes europeus, chegados principalmente de regiões em que hoje está a Alemanha e a Polônia, né, que na época era denominada Pomerânia. A realidade não foi muito como esperado, né, e se relata que, em muitos casos, os imigrantes se sentiram enganados, já que tiveram que assinar contratos com uma empresa de colonização que disponibilizava antecipadamente, né, as passagens da viagem de navio, terras, comida, sementes, moradia, o que, né, os colocava numa situação de endividamento sem muitas perspectivas de serem quitadas, né. E aí há relatos de insurgências e revoltas, né, que foram violentamente sufocadas por essas pessoas que administravam a empresa de colonização. Passados, né, algum tempo, bastante tempo, né, a gente já vai para o período do Estado Novo, de 1937 a 1946, que foi marcado, né, um período marcado, entre outros, por uma política de nacionalismo, né, muito forte. Por exemplo, nas escolas, os cargos de direção e ensino eram destinados a brasileiros natos, né, entre aspas, ou a estrangeiros naturalizados e formados em instituições brasileiras, né. Os nomes das escolas, instituições públicas, deveriam ser somente nomes de brasileiros, né. O idioma oficial era o português e era obrigatório nas escolas, né. E por isso é importante a gente lembrar que nessas colônias, os imigrantes, havia escola nessas colônias, né? Haviam cultos, né, que se praticava na língua de origem, né, língua estrangeira, o alemão, ou, no caso, o dialeto pomerano, né? E, no entanto, nesse período, foram proibidos e coagidos, né, a praticar a sua língua e a sua religião. Na Segunda Guerra Mundial, a prática de coagir e reprimir essa população foi ainda mais violenta, né? Pois o Brasil passou a apoiar o bloco rival em que estava a Alemanha na Segunda Guerra. E aí, sem qualquer relação, passaram a associar os imigrantes às políticas nazistas da época, e por esse motivo foram presos, perseguidos pela polícia, né? Caso estivessem conversando em idioma estrangeiro. Em alguns casos, há registros de igrejas que foram invadidas, incendiadas pela polícia. Outro ponto dessa política nacionalista era ter uma religião oficial, nesse caso, a religião católica, e por isso qualquer outra manifestação religiosa era proibida e atacada, né? Essa política homogênea, o que torna tudo uma coisa só, estendeu-se por alguns anos, né? Em alguns casos gerou discursos discriminatórios e pejorativos em relação aos descendentes de imigrantes, né? Por esses motivos, a gente entra em outro ponto da discussão do meu trabalho, que são as medidas políticas e econômicas de generalização da história, né? E como é importante a gente entender como essas medidas públicas surgem e o porquê, e principalmente quais são os interesses econômicos que atendem essas medidas, né? Outro fator importante para prestar atenção é a generalização da história, como colocar diferentes pessoas de diferentes origens, idiomas, porém, pelo fato de terem traçado, né, o mesmo trajeto, as tornassem automaticamente parte do mesmo passado, né? Essa é uma estratégia importante, já que para se ter história é necessário se ter uma coesão, né, da memória coletiva. O mesmo aconteceu lá atrás, né, com as políticas de nacionalização do Brasil, como se fosse possível que todos os brasileiros se encaixassem numa forma, né, e compartilhassem as mesmas trajetórias para servirem a uma política de nacionalização
e de identidade comuns, né? Para esse fim, os símbolos são extremamente importantes, justamente para atender essa necessidade de reconhecimento, né? Por isso, a bandeira, o hino, uma história oficial, uma religião oficial, um idioma oficial, tudo no intuito de gerar um aglutinador de referências, né, do que é ser brasileiro, e afastar e abafar tudo aquilo que distingue dessas referências, né? O mesmo ocorre em outras circunstâncias, onde essas políticas se adaptam a novas demandas e necessidades. E aí nos possibilita observar com um olhar crítico no sentido da reflexão, né? Estar sempre atento às origens e às motivações dessas novas demandas. Acredito que esse é o nosso papel, né? No esforço de construir uma sociedade mais cidadã e mais alerta sobre o que acontece ao nosso redor. A cidade de São Lourenço do Sul, a partir do ano de 2005, que foi o período que eu analisei, né, foi o período que eu trabalhei, políticas públicas foram formuladas no intuito de revigorar a autoestima dos cidadãos lourencianos, principalmente os da zona rural, né, que já vinham sofrendo com oscilações da produção agrícola por diversos motivos, passaram a buscar parceria público-privadas, fornecendo alternativas de trabalho e renda, né, atreladas à história da imigração, folclore, cultura, gastronomia, visando desenvolver o turismo na cidade. Essas medidas políticas e econômicas se entrelaçam de tal forma com a cidade que gerou uma generalização da história local, evidenciando o viés da colonização, remetendo e dedicando tal acontecimento apenas um fundador, né, o Jacob Reynolds, em um momento histórico, que é a colonização, não abrangendo a complexidade e a diversidade de outros elementos tão importantes quanto no desenvolvimento da cidade. Com isso, inevitavelmente, se gera a exclusão, né, de outros processos sociais do contexto patrimonial. E foi com esse objetivo que eu busquei encontrar e registrar elementos de outras atividades na cidade, outras trajetórias, atividades, espaços de trabalho, outras dinâmicas da cidade, né, no intuito de ativar outras memórias. E para isso foi fundamental recuperar essa historicidade da zona portuária, né, e conferir visibilidade aos processos sociais que ali ocorreram e que hoje estão silenciados pelo esvaziamento, tanto físico quanto patrimonial. E aí os depoimentos, as entrevistas, elas serviram como uma porta de entrada, né, para esse universo de cais de porto, de comércio, de relações de trabalho, dando sentido a esses resquícios, né, que estão dispersos nesse cenário urbano na beira do rio. Durante muito tempo, a dinâmica dos produtores rurais estabelecidos nas colônias no interior, que hoje, né, São Lourenço, pertence a São Lourenço, era levar os produtos coloniais por meio de transporte de carroças até as casas comerciais localizadas na margem do rio. Nessas casas, em seus armazéns, as mercadorias eram armazenadas e comercializadas, e sendo redistribuídas para os demais portos, né, da hidrovia Patos Mirim, por meio de embarcações conhecidas regionalmente como os iates, que eram embarcações com capacidade de carga. Eu acho que... Não, tá certo, eu achei que eu tinha pulado um slide. Perdão. Os iates, que eram embarcações com capacidade de carga entre 20 e 120 toneladas, de 13 a 18 metros de comprimento, e armação e velame de escuna. Hoje em dia, essas casas de comércio associadas, né, às antigas atividades do porto, que são os suportes de memória, né, o suporte é aquilo que nos remete a uma outra época, né, estão ruindo juntamente com o lugar onde a cidade começou, onde tudo começou, né. O rio coberto por aguapés, ausência de pessoas circulando, que hoje é uma zona marginalizada da cidade, né, marginalizada eu digo a margem mesmo, né. Então, a ausência de pessoas circulando pela zona do antigo porto só contribuem para o esquecimento total daquela zona e principalmente para o esquecimento da sua história, né? Algumas dessas antigas casas ainda existem e por diversas vezes foram mudando sua função com o passar do tempo e aí por isso conseguiram, né, manter
a sua conservação. Agora, sim. Tá certo. Eu procurei, então, apresentar a zona portuária de São Lourenço do Sul e seu legado social, cultural e de trabalho através de depoimentos, né, mapas, uma planta que eu pesquisei no arquivo da Superintendência dos Portos e Hidrovias de Porto Alegre, que data 1884, e fotografias, né, que nos ajudam a mensurar a dinâmica desse lugar, né, no que se refere às casas de comércio, movimento dos comerciantes, das embarcações que aparecem nas fotografias e nas memórias evocadas, né? O mapeamento realizado por essas lembranças, recuperando esses circuitos e atividades, é contrastado com a desconexão do presente e a negação deste como um lugar de memória, né? O que gerando uma invisibilidade nesse contexto de políticas públicas de valorização patrimonial, enquanto outras iniciativas surgiam nesse contexto de valorização cultural em São Lourenço do Sul. Uma dessas iniciativas foi o projeto de celebração da chegada dos imigrantes, né, que foi uma encenação da chegada dos primeiros imigrantes alemães pomeranos. E aí tal encenação foi para isso, né, para essa encenação, foi construída uma embarcação onde os figurantes permaneciam a bordo, vestidos, né, com roupas da época, e desembarcavam e seguiam em procissão a pé ou em carroças, né, até chegar ao destino, na zona rural da cidade, e aí dar continuidade à celebração e os festejos, né. Esse tipo de constituição, né, da memória pública em torno dos elementos ligados à colonização se enquadra, né, no que nós chamamos de processos de reconstrução identitária, né, políticas públicas relativas à valorização da memória e dos costumes, articuladas principalmente a partir de ações ligadas ao turismo, que trabalham símbolos culturais em favor do esforço de reconstrução. E aí, nesses processos, não só em São Lourenço, né, mas em outros lugares também podemos identificar propagandas de turismo local, o lugar mais autêntico, né, aqui se vive como se vivia no passado, produtos artesanais com selo de autenticidade local, né, ou aqui não perdemos nossas tradições, ou há 100 anos praticamos tal atividade. Exemplos nesse sentido que geram um diferencial, né, que atrai a curiosidade dos visitantes, em um mundo que as pessoas caminham para uma integração quase que total, né, proporcionada pelos sistemas de comunicação, a internet, né, e de transporte, pela possibilidade e agilidade de nos deslocarmos para qualquer lugar no mundo, né, e de uma forma mais abrangente, assim podemos denominar a globalização, né. E aí, voltando para o exemplo de São Lourenço, esses festejos, rotas turísticas, dia oficial, a construção da embarcação mítica, da chegada dos primeiros imigrantes, são algumas das estratégias que atualmente têm direcionado a construção da memória pública, né? As relações entre memória pública e os testemunhos individuais e materiais devem ser observados com olhos críticos, né? Principalmente em processos de reconstrução identitária. Aqui eu tenho algumas fotos. Essa primeira das casas comerciais, né, que hoje pouco se encontra. Atualmente, principalmente depois de 1 ano e 7 meses sem ir para São Lourenço, eu não imagino como estejam agora, né, porque depois da pandemia eu não fui mais para São Lourenço. Então, essas casas comerciais foram, né, originadas num contexto de uma economia baseada na agricultura e localizadas na ribeira do Rio São Lourenço, principalmente pela facilidade de escoamento dessa produção pelos iates, né. Esses estabelecimentos comerciais trabalhavam basicamente com os produtos que vinham dos produtores rurais de São Lourenço, com exceção da Casa Elmes e da Casa Nicola.
que, além dos produtos coloniais, também trabalhavam com uma maior variedade de mercadorias, como a venda de tecidos, móveis, louças, secos e molhados, ferragem, madeira e etc. Né? Aqui eu tenho essas duas fotos aqui dos registros da Junta Comercial de Porto Alegre, aqui a Casa Nicorn e a outra a Casa Elmes. E aqui é como elas se encontram hoje, né? Essas casas possuíam seus próprios iates, que permaneciam atracados em frente aos seus prédios, né, a fim de escoar o excedente dos produtos e revender na cidade de Rio Grande, né, principalmente, mas imagino que em outros atracadores também, né. Inclusive, algum desses comerciantes também tinham comércio em Rio Grande, né? Então, tinham aí uma relação de matriz filial também, né, com a cidade do Rio Grande e o escoamento desses produtos, né? Normalmente, essas casas tinham suas embarcações com, né, a tripulação própria, né, tinham seus tripulantes, e em alguns casos chegavam a fretar iates de outros proprietários. Quando a demanda, né, a safra era demasiada, precisava fretar iates de outras pessoas. Por isso, recuperar a historicidade da zona portuária através dos relatos e das memórias das pessoas que viveram aquele lugar foi fundamental para entender o quão dinâmico era o trabalho e o cotidiano ali, né? Como um lugar tão dinâmico e cheio de vida, tornou-se um lugar sem movimento e desconhecido por muitos, né? Muita gente nem sabe que São Lourenço teve porto, né? Que teve essa atividade de iates mercantes na cidade, né? Infelizmente, muitas pessoas não sabem. Outro ponto importante da pesquisa foi evidenciar os saberes e fazeres inerentes à atividade portuária, né? Entrevistamos um senhor que fabricava e remendava os velames, né? Ele era um dos raros trabalhadores desse ofício. Ele havia aprendido com um pai e fez dessa também a sua profissão, né? Ele tinha os seus próprios utensílios para coser, né? Algumas agulhas que chegavam da Inglaterra e eram encontrados ali nas casas comerciais, né? Na Ribeira. Além disso, evidenciamos a presença dos estaleiros, um ofício de extrema importância nesse contexto, né? Haviam 2 estaleiros na margem oposta do rio, oposta em relação às casas de comércio, né? E ali fabricavam, calafetavam, reformavam os barcos, e dependendo da sazonalidade dos trabalhadores, se dedicavam à estiva, né? Que era o trabalho de carregar os produtos até os barcos, ou nos estaleiros, né, de calafates e reparos em geral. E também entrevistamos pessoas que trabalharam, né, no comércio local e também nas embarcações. E aí, a partir dessas conversas, foi possível, né, dar visibilidade aos processos sociais que ali ocorreram, né. Aqui foi a planta, né, de 1884, que eu pesquisei no arquivo da Superintendência de Portos e Hidrovias em Porto Alegre, e o próximo slide foi a sobreposição de mapas que nós fizemos, né, para ilustrar e localizar a área de estudo. Então, a sobreposição foi entre a planta, de 1884, e uma imagem de satélite do Google, né. Eu acho que vai ficar bem pequeno para quem está vendo no celular, mas temos aqui, né, a gente colocou os pontinhos aqui com numeração, né, aí o número 1 nós temos uma casa de comércio de José de Oliveira Guimarães, o 2 é a igreja, né, e praça da igreja, 3 a Casa Elmes, 4 a Casa Nicorn, 5, a Casa e Armazém José Duarte, 6, Praça do Comércio, 7, Casa Egborn, 8, Casa Cat, 9, Casa Tim, 10, Casa Brauner, 11, que é o Sobrado, né, onde está a fazenda do Sobrado, e 12, Residência de José de Oliveira Guimarães.
Aqui, em entrevistas, né, que nós fizemos, nós entrevistamos a senhora Iolane Roveré Montezuma. Ela relata sobre o centro comercial, as casas de comércio e os artigos de venda, né, e é possível enxergar, né, a dinâmica desse lugar. E aí ela fala, o centro comercial localizava-se onde havia um maior aglomerado de casas. As pessoas, para comprarem qualquer coisa, precisavam caminhar até ele. Fora do centro, uma ou outra lojinha ou açougue. No centro se comprava artigos de cama, mesa e banho, tecidos para a confecção de roupas, remédios e também artigos de presente. Fazia-se rancho na venda da dona Hilda Nicor, e pão se comprava em 2 padarias, na Eli e Vestervino. Essas padarias possuíam uma carrocinha que percorria as ruas da cidade para vender pão. Eu destaquei só algumas, né, alguns relatos, assim, porque são muitas as entrevistas, por sorte, né, que a gente consegue registrar de alguma forma com esses trabalhos, com essas pesquisas, né. O senhor Lourenço Martins, ele descreve os proprietários das casas de comércio, seus iates, a localização das casas e os produtos que forneciam. Acrescenta ainda a nostalgia que sente em comparar com o presente. Aí ele fala, o Guilherme Guerck, ele tinha 2 portos. Ele tinha ali onde é o Igborn. Aqui, essa foto é bem o que ele está descrevendo, mas eu não sei identificar nessa foto onde é o Igborn para eu poder apontar para vocês, mas eu acho que é bem perto de onde está esse primeiro barco que aparece aqui, o primeiro barco ali com as bandeirinhas, né? Eu acho que é por ali. Então, ele tinha ali onde era o Igborn, e outro porto que era lá nos fundos de onde é o Grêmio. O Grêmio é um clube recreativo esportivo da cidade, tá? Aonde é o salão do Grêmio? Ali no fundo era o Guilherme Guerck. Naquela época era só quem tinha comércio que possuía barco. Era a Casa Elmes, a dona Hilda Nicorn, era o Guilherme Guerck, que tinha armazém de vender por atacado, como diz o outro, né? O Dário Brauner, que vendia, entregava o arroz, o Guilherme Tim, era só os que tinham comércio. Agora, hoje não. Hoje não tem daqueles, não tem mais nada. A senhora Iolane volta, né, e atenta para o prestígio que o estaleiro do avô, né, que era o estaleiro Roveré, tinha na cidade. E conta ainda sobre as práticas comemorativas no final da construção de uma embarcação, né. Aí ela fala, o estaleiro do meu avô era muito respeitado na cidade e conhecido. Às vezes haviam convidados para assistirem o barco ir para a água, isso é, ir descer da carreira onde ele havia sido construído. Uma madrinha era convidada para quebrar uma champanhe na quina do barco. Batiam palmas, faziam discursos. Era realmente interessante. Além dos trabalhos de reparos e calafetagem, havia também o trabalho de manutenção das velas dos iates. Essa tarefa totalmente especializada era feita apenas por 2 pessoas em São Lourenço, que eu, né, tenho alcançado nessa pesquisa, né? Eu adoraria saber se existiram outras pessoas. De acordo com os relatos orais, o senhor Juvenal Jorge Martins e o seu filho Lourenço Martins. Nessa entrevista, o senhor Lourenço, na época, né, ele já estava com 87 anos, infelizmente ele já não está mais aqui, ele lembrava sobre a atividade exercida, né, como aprendeu, e conta que ainda guardava seus instrumentos de trabalho. Ele fala, eu vou te mostrar as agulhas. O dedal era na palma da mão. Isso aqui é botado assim. E aqui é o dedal, né? Fazendo o movimento de que colocava no dedão aqui e o dedal ficava na palma, né? E aqui vai as agulhas. Aí ele fincava as agulhas no tecido para ficar mais fácil, né? A agulha é bem fina. Essa aqui era a que eu costurava. Chamava agulha palombar, que a corda que... me perdi aqui na minha... Tá, aqui chamava agulha palombar,
que é a corda com que se atam as velas das embarcações, né? Isso aqui é o pano, ele tinha um pedacinho do pano ainda, né, para me mostrar. Esse aqui é o pano que a gente cosia. E tinha que encerar o fio. Pega a agulha aqui e aí empurra. Às vezes um cabo é muito duro e aí a gente tem que meter isso para abrir a coxa, que é cada um dos cordõezinhos que formam o cabo, né? E aí pega a ponta do cabo, mete aqui, que é o cavirão. E aqui é o nome do meu pai, JJM, que é Juvenal Jorge Martins. Nessa perspectiva do espaço, né, tudo girava em torno da navegação, né, sobre a intensidade de circulação de pessoas na zona do antigo porto. O senhor Orocildo de Moraes, ele conta, olha, isso aqui no dia a dia, eu vou te dizer uma coisa, era muito movimento, sabe por quê? Os colonos traziam mercadoria de carroça de cavalos e de boi também, né? Eles traziam produtos da colônia, traziam carvão. O meu pai juntou carvão na beira do porto aí, quando vieram de Piratini. Era guri, com 5 anos, então o trabalho que tinha era esse aí. Mas isso aqui, tudo era cheio de barco, até a Casa Elmas, que seria a última casa, né? Pessoas, movimento, muito movimento. Isso era movimentado, isso não era a paralisia total que está aí, não. Isso era muito movimento. Os referenciais teóricos que apoiaram, né, a análise e a reflexão desse estudo foram o estudo do espaço portuário, né, na cidade de São Lourenço, as suas relações, né, com a paisagem cultural, os processos contemporâneos, né, de adequação da memória social, os suportes de memória, né, tão importantes para contarem a nossa história, para nos lembrarem da nossa história, né, conflitos entre políticas públicas de valorização patrimonial. Os resultados da discussão se concentraram em entender o discurso sobre a cidade e sobre as memórias que foram construídas em relação ao seu passado. Memórias que são comemoradas, lembradas, e que produzem e reproduzem os discursos, né, até o ponto de virarem um símbolo de uma cidade, cuja diversidade está espalhada na sociedade através dos seus arquétipos, nos vestígios, e cujo discurso não converge com a diversidade de acontecimentos e a diversidade dos grupos ao longo do tempo, né. Sendo assim, uma política pública voltada para suprir ou superar uma demanda em qualquer esfera, precisa explicitar qual que é a concepção, para não cairmos no artífice, né, de criar uma sociedade homogeneizada e excludente. Para a proposta de uma política pública voltada para a história local, é necessário considerá-la como um sistema aberto, orgânico, complexo, que se coloque como uma atividade múltipla, né, cuja execução deve necessariamente incorporar visões multidisciplinares, multiculturais e multissociais, né. E assim eu encerro falando sobre a necessidade e a importância do trabalho em conjunto, né, do setor público com a iniciativa privada, com a sociedade civil, principalmente nesses processos de reconstrução identitária, né, tão necessárias às cidades e às localidades, né, para que se integrem as redes de demanda de forma independente e consciente, né, ao invés de serem homogeneizadas nesse processo, e acrescento aqui, evitando assim, né, gerar processos de invisibilização e de esquecimento. E aí eu finalizo por aqui, foi o que eu preparei para essa conversa de hoje. Eu agradeço imensamente a atenção e novamente agradeço o convite para participar. Muito obrigada. Obrigada. Abro a palavra para Gi, se quer fazer algum comentário. Tá por aí?
Estamos em muitos na tela. Agora sim. Como sempre, eu fico de boca aberta com todos os relatos e com todos os convidados. Muito linda a história, assim, de guardar na lembrança mesmo. Muito obrigada, Samila, por esses momentos. Não, imagina, eu que agradeço a oportunidade também de lembrar, né, desse trabalho que já faz algum tempinho, né? Então, hoje, nesses últimos dias, preparando a apresentação, foi uma oportunidade também de lembrar e ver quanta coisa legal, né, as pessoas já fizeram e quanta história legal tem a cidade, né? Samila, te peço licença para... tu tinha me recomendado um pequeno documentário, eu não consegui localizar agora aqui, para compartilhar minha tela. A gente dá uma olhadinha para ter a dimensão, depois a gente seguir conversando, do tamanho que é um barco e o que é fazer um barco. Uma coisa que a gente tem comentado recorrentemente nas rodas de conversa é a maravilha que é a dimensão do nosso trabalho. Quando a gente trabalha, quando a gente faz o nosso artesanato, o trabalho no museu, o trabalho de professor, o trabalho de pesquisador, a gente está procurando sobreviver. A gente não pensa, né, que aquilo está deixando um rastro, está deixando um registro. E a gente olhando assim, pequenininho, depois nos livros, um barco, um prédio. Lembra até aquela canção do Chico Buarque, né? Que o prédio que eu construí, eu não tenho condições de entrar. A gente perde a dimensão do tamanho que é da obra, do resultado do trabalho humano, né? Quantos fuxicos tu faz em 5 anos, 10, 20? Quanto tempo leva, Antônio, para construir um barco? O tamanho que é um barco de verdade. Eu vou pedir licença para compartilhar minha tela para a gente dar só uma olhadinha no estaleiro Vernet aqui, aparecendo um barco, uma chalupa sendo construída. Ah, que legal. Teu vídeo tem som, Andréia. Se tiver e quiser compartilhar, por favor, pode deixar o teu microfone aberto. Escutam? Quando eu ponho o fone, parece que some o áudio. Dá para escutar, sim. O som é baixinho. É um som de oficina, né? Tem só um minuto. É só uma amostra, né? Essa chalupa é pequena, perto de certos barcos que a gente entra, que são verdadeiras construções, quase uma edificação, né? Dá para morar dentro. Sim, o meu primo aparece nesse vídeo também que eu tinha comentado do outro, da participação dele no Seival, e ele tá nesse vídeo aí também, apareceu. Mais para frente ou já passou, Samila? Já passou o que estava de regata azul, que estava no vídeo sentado dentro da embarcação. E assim também é com todas as facetas do nosso trabalho, né? E o que eu vejo é que quando a gente faz para fazer bem feito, a gente faz para ensinar aqueles que vêm depois da gente o que era a importância desse saber, desse fazer. E daqui a pouco nós estamos aqui nessa tela, 150 anos depois, debatendo sobre os ofícios dessas pessoas que estavam lá só tentando sobreviver. Uhum.
Compartilho com vocês também, até coloquei na página do projeto, né? Consegui localizar o amigo lá de Camaquã, que está fazendo pedagogia na UFPEL, e vou apresentar hoje para vocês uma figura que eu tenho tantas vezes comentado. Essa é a Juliana. Ele conseguiu localizar com os familiares uma foto antiga e colocou no Face dele para tentar reparar essa ausência que existe na história oficial de Camaquã de quem foi esse A. Juliana. Ah, tu tinha comentado da outra vez, que nós conversamos. Exatamente. Que relíquia, então, Andréia. Muito obrigada. Que demais. Muito contente porque ele conseguiu achar, né? Conseguiu achar com um familiar. Porque ele estava bem preocupado que não conseguia localizar muitos registros. Ela durou bastante, ela foi bem longeva, mas a fotografia, até o advento do celular, sempre foi uma coisa cara, né? Uhum. As pessoas de bom aporte de recurso se fotografavam uma vez ou duas por ano, né? Sim. Uhum. Então, os registros são escassos. O bairro foi nomeado na década de 90 por homenagem de um vereador que se importava muito com a memória afrodescendente em Camaquã. Uhum. Vocês me escutam bem? Eu fucei aqui nos sim, sim. Já descobri que quando eu tô de fone, o áudio do vídeo não sai. Temos inscrições? Não vejo inscrições no chat. Alguém gostaria de fazer comentário? Acho que nós temos alguns comentários. Enquanto tu vai olhando o chat, Andréia Isabel pediu inscrição e o Antônio Carlos em seguida, que eu vi levantarem a mão aqui. Daí a gente vai pela ordem agora. Isabel, por favor. Boa noite, então, é bem rapidinho. Samila, fiquei tão feliz e Andréia, Jorge. Eu acho que é o notebook aqui, mas então tudo bem. Muito obrigada. Eu queria dizer assim, Samila, que eu fiquei tão encantada. Eu vim especialmente conseguir assistir essa sua live, estava com problema de áudio, já estou tendo algum tempinho, mas estou resolvendo. Porque eu conheço e frequentei bastante São Lourenço, conheci São Lourenço em 1978 e a partir de lá fizemos muita amizade com a família Citrine, a família do cinema. Uhum. Então temos uma proximidade muito grande, inclusive pessoas em Camaquã também, Andréia. Minha comadre é defensora pública aí, Viviane Citrine. Então, assim, eu fiquei tão encantada, porque eu conheci Camaquã, São Lourenço, de 78 para cá. E agora, vendo você me mostrar de 150 anos para lá, é uma sensação muito engraçada. Mas aonde eu queria chegar com essa abordagem, dizer da minha surpresa, é que você falou exatamente em estruturação das políticas públicas com objetivos privados já naquela época. Porque São Lourenço surge das terras devolutas de uma combinação, né, de alguém que pôde absorver e fez uma parceria coletiva com um fazendeiro. Então, interessante como uma estratégia que está se pedindo, né, André, e demais convidados, que se implemente hoje, né, em 2020, na maioria dos municípios ou dos estados, nessas políticas pública-privada, São Lourenço já tinha essa performance há 150 anos. E às vezes me passa, então, que talvez esse planejamento estratégico lá da época, né, de avanço e inovação para dar certo um projeto de uma cidade ou de um centro comercial, talvez tenha sido o DNA que a gente não consegue explicar quando conhece, mas percebe agora olhando o registro da história, né? Estou errada ou é mais ou menos isso? Então, por isso eu entendo a pujança e o lado assim meio inovador, né, de São Lourenço, que às vezes quem mora não consegue nos explicar
a vanguarda dessa região aí, né? Uhum. Interessante, muito obrigada pela apresentação, e porque saiu outra hoje daqui em termos de história, conhecimento e aprendizado de coletivo. Obrigada. Ah, obrigada. Não, é só para falar que a Janine foi minha professora, a professora Janine Citrilli, da 4ª série, foi minha professora. Tenho maior saudade, maior carinho por ela. Muito obrigada, que lindo. Samila, a Márcia pergunta no chat, no inicinho ali, se tu pode nos dizer se essa pesquisa foi utilizada em alguma instituição cultural, principalmente em relação aos trabalhadores da época, algum centro cultural, ou museu, centro de documentação, ou mesmo pelas escolas. Não, nas escolas, porque tem um grupo no Facebook que é Raízes de São Lourenço, eu acho que é esse o nome, que é, né, um grupo de pessoas mesmo da cidade que montaram e aí ficam compartilhando fotos antigas e coisas. E aí, volta e meia, alguém compartilha, né, a minha dissertação. E aí eu já ouvi comentários, né, de uma professora que fala que sempre leva para a sala de aula e mostra para os alunos e eles trabalham em classe, né, a minha dissertação. Mas foi a única coisa que eu soube, assim, né, de desdobramento, né, desse trabalho. E aí até me prontifiquei, né, para quando passar essa pandemia, de ir na escola também, fazer um passeio, de repente, com as crianças, né, e montar algum circuito, alguma coisa assim, explicando ali como eu fui explicada, né, pelas entrevistas, né, com alguns nós fomos caminhando, e aí isso ativava melhor a lembrança, né, então, aqui era isso, aqui era aquilo já ajuda, né, esse suporte. Então, fazer isso, a mesma coisa com os pequenos agora, né, para que eles possam, talvez, enxergar isso, né, de como foi um dia, né. No chat também tem o comentário do Adriano sobre a contribuição do José Guimarães na obra A Terra e Fogo, para quem quer se contextualizar, para quem quer fazer uma imersão e pensar, né, vivenciar, em termos de imaginação, a imigração. Para compartilhar memórias de família, o meu avô foi preso por 3 meses na colônia, no campo de concentração, né, aqui na área do Vale dos Sinos, por um grande crime. Ele era alemão, casado com uma brasileira, brasileira se traduz de tez morena, né? Uhum. E tinha um óculos e tinha um rádio. Então, esses foram os crimes dele, que ele ficou 3 meses preso num campo de concentração aqui. Deixa eu ver, seguindo. Sim, isso era comum nos relatos que eu lembro das pessoas falando que trabalhavam nos iates, a questão do rádio, porque era uma maneira de alguém desconfiar, né, nesse período de segunda Guerra, que era, né, não sei se imaginavam que teria algum tipo de notícias ou alguma coisa assim, mas me foi relatado isso, né, que tinham muito medo de estar com o rádio nos iates, né, de levar os rádios a bordo para ir escutando, né, e de repente poder ser abordado, né, por alguma inspeção assim. E aí agora tu falou, eu lembrei dessa que tinha esse problema com o rádio, eu tinha um medo do rádio. André, eu vou te interromper um pouquinho só para a gente intercalar a questão do chat e das inscrições que vieram lá para o final. Então, eu passo a palavra agora para o Antônio Carlos, depois a gente segue mais uma ou duas falas do que está no chat, e depois a gente vai continuar intercalando com as inscrições, tá bom? Bom, boa noite a todos aí. Estou acompanhando aí atentamente, porque esse recuperar histórico da região de São Lourenço é muito, muito interessante para mim. Primeiro porque eu acredito que toda a colonização alemã e pomerana veio por esse caminho, ou seja, eu tenho a minha falecida avó, era alemã, era Fleck, devia ser Fleck Pereira, ou seja, tinha judeu e tinha alemão
no meio da história. E claro que depois se juntou com um índio, com um italiano, aí foi uma junção toda, mas sempre que eu rebusco um pouco a questão histórica da família, também me vem sempre em mente por onde chegaram, né? Qual é os caminhos que percorreram, o que faziam. Então, sempre foi muitas perguntas em torno disso, né? Mas muito tardiamente eu fui entender um pouco mais da influência que a minha falecida avó teve comigo. E ela teve muito próximo, a mãe teve 6 filhos, né? E teve uma das nossas irmãs, em determinado momento tinha algum problema de saúde, então eu fiquei muito cuidado pela avó alemã, então é toda uma história bem interessante. Mas São Lourenço também foi uma cidade que a gente buscou para tentar construir o barco em São Lourenço. Desde o projeto que a gente fez percorrendo as águas do Jacuí, que fomos até Rio Grande, São Lourenço nos chamou muita atenção. Eu e minha esposa tivemos mais de uma vez fazendo as férias em São Lourenço, e já estava dado que a gente iria fazer o barco ali em São Lourenço, né? E só não conseguimos porque a construção naval, o que não é em qualquer lugar que se faz, é também um espaço muito caro de produção. A produção ali dos estaleiros para construir os barcos precisaria termos um recurso já de imediato, e um custo seria bem maior se nós fosse construir em São Lourenço. É isso que a gente viu. E aí é por isso que, felizmente, a gente encontrou com o Jader, né, que é o nosso consultor naval, e que ele se dispôs a vir a Camaquã. Como ele tinha outros trabalhos lá, ele intercalou o trabalho dele aqui e o trabalho que ele fazia ainda em São Lourenço, e que possibilitou a gente construir devagarinho, aos poucos, né? Porque se tivesse o barco num estaleiro, o custo seria muito mais alto, né? Agora, o trabalho do estaleiro, quem visita um estaleiro não tem como não ficar de boca aberta pelos trabalhos que os caras fazem lá. É fantástico. E essa pesquisa, com as imagens que tem aí, até vou solicitar que se puder, porque tem imagens de barco que eu posso ver coisas. Eu já vi vários detalhes nessas fotos que tu mostrou, de que eu posso estar utilizando nas embarcações. E a última imagem que tu deixou na tua apresentação aí é a imagem exata do Seival, entendeu? Sem tirar nem pôr. Né? É um barco daqueles tipo, um barco tipo escuna, com dois mastros principais, né? E com toda a estruturação e chato por baixo, né? Para poder velejar em águas rasas, né, que permitia navegar na Lagoa dos Patos. Diferente dos barcos imperiais de guerra, né, que tinham um calado muito profundo e não conseguiam aproximar em qualquer lugar da lagoa, tinha que viajar só pelos canais e dificultava a navegação. Né? Então, eu vejo que esse trabalho, uma pena eu não poder ter uma pesquisa mais aprofundada para aproximar também, para ser algo mais, digamos, autêntico, que é o que eu gostaria muito. Lamento, inclusive, para terminar a intervenção, lamento profundamente que o nosso trabalho aqui não pôde estar em conjunto com uma universidade como a de, por exemplo, a Universidade Federal de Rio Grande, que poderia ter um trabalho de pesquisa muito mais intenso, interdisciplinar, com todas as questões possíveis. O quanto seria de rico esse trabalho se fosse mais assistido, mais acompanhado da pesquisa, do estudo, né? Então, foi uma coisa muito própria minha, né, que fui tentando ver o que mais a gente conseguia se aproximar, e tenho certeza que seria, se fosse em São Lourenço, com esse trabalho que tem lá, com a história que tem lá, nós teríamos um barco até melhor. Infelizmente, nesse a gente não conseguiu construir lá, mas belo trabalho, parabéns pela história. Acho que depois do Antônio, não me lembro quem era que estava inscrito. Eu estou acompanhando, Andréia, eu só vou pedir para vocês aguardarem um pouquinho, que eu vou recuperar ele aqui, tá? Daí eu já informo. Enquanto isso, vou dando um spoiler aqui, que sobre o Asas a gente vai ter 2 ou 3 rodas de conversa,
vai ter tempo da gente investigar vários aspectos do trabalho aí, matar a curiosidade. Então, esse videozinho aqui que eu exibi é só um trailer. E com a Samila a gente vai ter outra oportunidade de conversar na semana das lives, se a gente não fizer outra roda, né, Samila? Sim. Procurando com o seu Jairo, para a gente ter uma roda dedicada aos ofícios náuticos. Então, se a gente conseguir, se a agenda dele fechar, que ainda não consegui nenhum dia que ele estivesse presente, a gente já conversou, ele quase fez a Gi flutuar de tanta coisa bonita que nos contou. Ele tem muita informação, muita informação. E pesquisa já faz muito tempo, né, essa área de navegação, embarcações e tal, então é uma referência importante mesmo. Então, conseguiu aí, Gi? Consegui. Complementando a tua fala, Andréia, sobre o seu Jairo Show, eu literalmente velejei em terras firmes, que é muito linda a história dele. Consegui achar, então, a inscrição do chat, depois do Antônio Carlos, era a Márcia, e aí, em seguida, o Yuri. Márcia conseguiu migrar, nos acompanha. Sim. Boa noite, Samila, te agradeço muito pela participação, né, na nossa roda e as informações riquíssimas, né, que tu traz assim, para a gente. Eu fiz a pergunta sobre a parte também de musealizar esse teu trabalho, porque para mim, assim, teu trabalho daria uma exposição de uma pesquisa, né, histórica, assim, riquíssima para o Rio Grande do Sul, né, e eu até ia dar a minha parte para o Yuri, porque a Andréia fez a pergunta principal que eu queria, né, mas me veio, assim, uma questão muito importante que talvez tu possa trazer para a gente, assim, com mais força, né, que é a importância da gente perceber e repassar aos estudantes nas escolas, que nem tu vai, né, de certa forma, disponibilizar, né, essa pesquisa, levando aí para cada faixa etária, de acordo com a faixa etária, né, mas essa questão, assim, de não trazer a história como se ela fosse só de uma etnia, só de uma cultura, e como ela é rica, né, como ela é, aí tem muitas diferenças misturadas, né, a diversidade, e não negligenciar o que tinha antes, né, porque, claro, geralmente quem vai ali mata a questão social de uma cidade, ou quem tem dinheiro, né, assim, vai se sobrepor a uma história que vinha antes, né, e isso é muito importante, né, eu às vezes falo na minha sala assim, gente, o sangue de vocês não é só português, não é só espanhol, não é só alemão, tem coisa misturada aí, não pode, porque realmente a diversidade é grande, né, e a gente vê até pelos costumes da gente, né, que a gente vem carregando aí dos nossos familiares, que não é à toa que chegaram até nós, né, mas a importância de pensar nisso, né, de que as coisas, elas não são separadas, não dá para separar também, né, então, além de não negligenciar o que vem antes, não separar da forma como a gente quer, eu sou espanhol, eu sou português, né, não dá, né, mas eu agradeço demais, assim, muito legal, eu só gostaria que depois, numa outra live, assim, ou numa conversa, pudesse trazer, se tu tiver alguma coisa a mais, disso que eu acho bem interessante, da gente compartilhar isso até para as escolas, né? Não só em São Lourenço, mas em outros lugares. Eu fiz uma pesquisa em Taquara, que foi bem nesse
assim, foi bem nesse teor, e acho que foi bem legal, assim, de perceber coisas que a gente também não sabia, porque para eles eram os alemães. Uhum. Então, foi bem interessante, assim, poder discutir isso, refletir até entre nós, professores, né? Mas muito obrigada, viu? Sim, Márcia, obrigada a ti, muito obrigada mesmo pelos comentários. E sim, eu penso muito, né, nessa história da musealização, né? Só que, assim, eu já faz muito tempo, né, que eu fiz esse trabalho. Então, eu não tenho, assim, mais relações, assim, com as pessoas, né, da cidade, assim. Nunca tive, assim, vinculada à administração local, nem nada, né, nem antes nem depois desse trabalho. Então, eu não saberia nem como chegar, né, para uma proposta, assim, mas agora, né, o que eu tenho me dedicado agora, aqui na UDELAR, né, na Universidade no Uruguai, são projetos de digitalização em 3D, né, então, que seria quase que uma virtualização do patrimônio, né, então seria como uma exposição virtual, né, então eu tenho tentado me dedicar a isso, né? E aí isso se abre para qualquer lugar, né? E claro que eu sempre penso nesse trabalho, toda vez que eu estou estudando e pensando, né, essas coisas, sempre penso que é uma maneira muito fácil, rápida, né? Porque até tu montar o museu, né? Todos os conceitos, tipografia, enfim, é uma coisa que também não é da minha área, eu não sei, né, como fazer. Mas que gera, né, aí depende de editais, né, demanda muito tempo, demanda muito dinheiro, e aí sempre penso, assim, como uma possibilidade, né, muito rápida e de fácil acesso, né, porque eu já, né, tenho muita coisa, né, desse material já, assim, de fotografias, de relatos, né, de entrevistas, enfim, e aí eu penso muito, assim, né, como uma primeira ideia, assim, de musealização seria fazer essa musealização 3D, né? Que aí seria, por exemplo, a pessoa ir na beira do rio e aí com o celular, aí pega algum, né? Ou esses tipo QR Code, né? Esses códigos QR, e aí apontar e ali sair uma foto, um relato, alguém falando. Coisas assim, né? Que eu imagino assim para uma urgência, né? Uma coisa mais emergente, mais de urgência, assim mesmo. Mas de outras formas de musealização, não. Nunca tive contato também com ninguém, assim, que poderia, né, arquitetar isso. Peço licença para exibir de novo a tela aqui, enquanto a gente vai se encaminhando para o final, tá? Uma postagem de hoje do Adriano Catti, tu deve conhecer, né? Eu acho que tu conhece. Adriano, eu acho que tu comentou dele da outra conversa, mas nós não nos conhecemos pessoalmente. Vamos ter oportunidade. O Adriano é meu consultor. Cada vez que eu tenho dúvida, eu pergunto para ele, aí ele me diz onde está nos livros, onde está nos arquivos, onde procurar. Que legal! A postagem do Adriano hoje fala o seguinte: neste dia, em 1839, as forças do Império do Brasil invadiram a região das Ilhas do Camaquã para destruir a Marinha Farroupilha. Então, o nosso trabalho, os nossos ofícios não são de hoje. 150 é uma estimativa pacata, né? Recatada. Nossa região de ilhas não possui memorial ou qualquer outra fonte física referencial ao tema, viu, Márcia? É uma área inexplorada a musealização dessa memória. Aqui, os jovens crescem desconhecendo o seu passado local. Isso é triste. Nos expõe uma gigantesca pobreza cultural alimentada pelo descaso. O Estado reverencia tal façanha com placa alusiva ao tema, exposta no museu no Cristal. O local escolhido por comodidade contribui com a distorção do conhecimento real, né? Porque parece, quando a placa está no Cristal, parece que lá que aconteceu, né? Uhum. Mas ajuda a manter o conhecimento ante o nada absoluto de investimento por parte do município, ao menos o Estado reconheceu nossa região das ilhas com datação e local do embate Farroupilha.
sempre que possível, visitem o Museu do Cristal. Eu já acrescentaria que daqui para frente nós vamos contar com a réplica do Seival, né, Antônio e o pessoal do Asas. Então, quem sabe está aí pela frente, Márcia, um esforço na musealização e na atualização dessas memórias. Talvez a gente tenha outras surpresas depois para compartilhar. Aqui no Face do Adriano, ele coloca as fotos da placa que ele refere, né? E do Museu do Cristal. Oi? Já parei de compartilhar, já vou parar de compartilhar. Até dei uma curtida no Face do projeto, lá nessa postagem do Adriano, porque não é necessariamente, é verdade, não é a única versão dos fatos, nós poderíamos debater dias por isso. O grande mérito da história, do fato de ser construída, é poder ser constantemente debatida, atualizada, problematizada, que é o que nós estamos fazendo nesta tela. Exatamente, perfeito. Muita gratidão por todas essas pessoas que me acompanham nessa aventura de atualizar a história e de problematizar. Não tem frase que não fique melhor quando a gente põe um ponto de interrogação no fim. Todas cabe esse gesto e rende muitos chimarrões e muitas rodas de conversa. Gi, tens algum comentário? Temos mais alguém inscrito no chat? O Yuri, né? Sim, isso. Eu acho que o Yuri, na verdade, qualquer coisa ele só retifica, mas eu acho que ele foi contemplado em um primeiro momento, mas depois tem mais informações. Acredito que uma das falas ali que eu consegui salvar no chat anterior, Samila, se tu tem como, se tu consegue disponibilizar o link dessa tua dissertação para que a gente possa ter acesso para fazer uma leitura melhor. Sim, claro, ela é pública, ela está até no banco de dados da UFPEL. Eu vejo aqui, já posso disponibilizar no site aqui rapidinho. Está na bibliografia do projeto. Nós temos aqui também. Se tu não localizar rapidinho aí. Já tem? Se tu puder, então, compartilhar. Tá, eu vou localizar. Tu tem aí a mão? Eu não. Eu ia procurar aqui no da UFPEL. Então tá, vai te despedindo aí, Gi, e eu vou localizar o link e compartilho no chat e no Conecta. Certo. Muito obrigada, Samila, novamente boquiaberta com todas as informações, com tudo que enriqueceu o nosso momento durante a noite de hoje. Aguardamos, como a Andrea mesmo comentou, a princípio para as lives finais, ou então, quem sabe, uma nova roda. Aí podemos sim chamar uma roda de chimarrão virtual e uma nova roda de conversas também podendo contar com a tua presença. Muito obrigada. É realmente um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse tempo aqui e compartilhar essas histórias também, e todas essas histórias, né, juntas. É um prazer imenso, eu agradeço muito a tua disposição. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todos. Então, uma ótima noite. Seguimos com mais programações de rodas de conversas, ainda dentro do período do mês de julho agora. A próxima será no sábado. A gente vai disponibilizar ainda, vai fazer a divulgação nas redes e disponibilizar também nos grupos de WhatsApp. Vai ser com a dona Terezinha do Museu das Ilhas. Sábado, durante o período da manhã, só não vou falar o horário agora, porque como são muitas informações, eu posso me perder na informação correta, mas como eu disse, vai ser disponibilizado certinho nas redes.